Glória a Deus. Deus continue abençoando as nossas crianças. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos sentindo a falta de nosso pastor Zé Fábio. Você sentiu a falta dele? Não? O pastor Fábio está viajando para o Ceará junto com a família. Daqui a pouco ele está de volta. Não se preocupe, não. Está tudo bem, amém? E nós estamos aqui para louvar o Senhor. Continuamos firmes e fortes. Glória a Deus por isso. Quero louvar a Deus também, que estou vendo ali nosso irmão Alexandre. Firme Alexandre, junto com a sua esposa Eliane. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus pelo Alexandre e Eliane? Amém. Abra sua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Romanos, capítulo 1 e versículo 18. Louvar a Deus pelos dirigentes de congregação que aqui estão. Pastor Jair, pastor Renato. Vi ali a nossa irmã Gleice, missionária Angelita, juntamente com os obreiros que aqui estão. Isso, né? Faltou ninguém. O pastor Gilson está ali na tesouraria. Os demais obreiros. Hoje um dia de culto de ensino, reunião de membros e obreiros. É importante, necessária a nossa presença aqui. Amém? É nesses dias que Deus alinha o nosso coração para a gente trabalhar todos no mesmo pensamento, na mesma visão. Nós somos todos uma igreja só, tá? Separados em bairros, mas uma igreja só. Não existe diferença entre sede e congregações, e entre congregações e sede. Esse deve ser o nosso sentimento. Amém? A sede está nos recebendo. Por isso, terça-feira, os irmãos da sede recebem a gente bem, irmão. Vocês são de casa, né? Então, quando chega visita na sua casa, como é que você recebe? Bem, né? Tem um café aqui. Não está podendo ter café, mas... Os irmãos entenderam, né? Não há diferença alguma. Somos todos a mesma igreja. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler junto no 2? 1, 2. Portanto, a ira... que suprimem a verdade. A ira de Deus. Diga assim comigo, a ira de Deus. Abre agora em Romanos 5, 9. Umas duas folhas para frente aí. Romanos 5, 9. Vamos ler junto, 1, 2. Como agora... muito mais... Diga assim, salvos da ira de Deus. Glória a Deus. Na semana passada nós refletimos um pouco aqui sobre o que é o Evangelho. Quem esteve aqui, nós conversamos, quem ouviu depois no Facebook, o que é o Evangelho. E uma frase que resume o que nós falamos na semana passada é que o Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. Tá bom, as duas pessoas lembram. Então já é um começo, né? O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho.
Se você não veio, assista depois. É algo que Deus tem ministrado ao meu coração e tem transformado a minha forma de servi-lo. Exegese, você vai ler o texto. Seja, todos nós somos afastados da presença de Deus. Por quê? Pelo nosso pecado. Nascemos debaixo do pecado. O que acontece? A boa notícia. O Evangelho. Romanos 5:9. Nós fomos declarados justos por seu sangue. E certamente seremos salvos da ira de Deus. Esse é o Evangelho. Fomos salvos da ira de Deus. E nós devemos meditar sobre isso de uma forma que eu sei explicar o Evangelho, eu estou vivendo o Evangelho, isso faz parte da minha vida. Meus irmãos, o Evangelho, ele muda a vida de uma pessoa. O Evangelho, ele transforma a vida de uma pessoa. É simples, básico. Se uma pessoa entende o Evangelho, ele é transformado. Se não entende, não é transformado. É uma mudança de mente que há o Evangelho. Não bons conselhos, o Evangelho. O poder de Deus. Jesus nos salvou da ira de Deus. O próprio livro de Romanos vai dizer que agora nós temos paz com Deus. Romanos 5:1. Coloca aí, ô Mike, para a gente ler. Essa é a boa notícia. É isso que alegra nosso coração. Sabe o que alegra nosso coração? É esse versículo aí, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se você entendesse isso, irmão, você gritava essa frase aqui. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma coisa é eu ter paz com o pastor Zé Carlos, viver em paz com ele, está tudo bem entre nós, nós conversamos, nós temos uma intimidade, glória a Deus. Uma coisa é eu ter paz com o presbítero evangelista David, estamos conversando, estamos bem, posso trocar mensagem, posso conversar com ele. Outra coisa totalmente diferente, é eu poder dizer, eu tenho paz com Deus. Que isso? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora ele vai dizer, temos paz com Deus. É tudo que o homem precisa. É o que o homem busca todos os dias, todas as pessoas no mundo. O que elas querem ter paz com Deus. Algumas ainda nem sabem disso, correm o dia inteiro. Vive atormentado, atribulado. E ele fala, me falta algo. Falta ele entender o Evangelho. Você tem paz com Deus. Por quê? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu em meu lugar, pagou pelos meus pecados. Agora eu posso estar em paz com o meu Deus. Porque eu posso ajoelhar e ter a certeza que Deus me ouve? Porque eu tenho paz com Ele. Porque eu posso louvar um hino e ter a certeza que Deus está me ouvindo e recebendo louvor? Porque tenho paz com Ele. Se nós entendermos isso, a nossa vida transforma. Nós paramos de acordar, porque sabe o que acontece com muitos cristãos? A gente vem na igreja, louva a Deus, dá glória a Deus. Mas tem dia que a gente chega, deita a nossa cabeça no travesseiro, e nós achamos que Deus está irritado conosco. Nós achamos que nós não estamos agradando a Deus. Uma briga dentro de nós dizendo, eu podia fazer mais. Estou em falta com Deus. Me falta algo. Eu posso tentar durante todo o dia fazer o que é certo, fazer o bem, ajudar as pessoas, mas tem dia que a gente deita a cabeça no travesseiro e vem o pensamento, você está devendo. E sabe qual é a notícia que eu tenho para te dar? Realmente nós estamos devendo.
Mas nós não temos paz com Deus porque nós somos bons, temos boas atitudes, ajudamos pessoas, não. A única razão de nós termos paz com Deus, por nosso Senhor, Jesus Cristo. Se há algo que me faz ter paz com Deus, o que é? Jesus morreu em meu lugar, pagou os meus pecados, agora estou liberto, estou livre, posso ter paz com Deus. Deixa eu te dizer uma frase que um dia eu ouvi de uma pessoa: Deus é bom, amém? E Ele está de bom humor. Pare de pensar que Deus está irritado com você. Deus é bom e Ele está de bom humor. Nós temos paz com Deus, não por aquilo que nós fazemos. Se dependesse de nós, por aquilo que Jesus fez, nós podemos ter paz com Deus. Deus é bom e Ele está de bom humor. É certo que um dia a ira de Deus, que nós acabamos de ler, se levantará contra todo o pecado e todos os pecadores. Deixa eu te dizer algo. A maior ira de Deus não é contra os pecados que cometemos. Não. A maior ira de Deus é contra o pecado que existe dentro de nós. Nós não conseguimos, irmãos. Por nós mesmos nós não conseguimos. Apóstolo Paulo, que era apóstolo Paulo, ele vai dar um grito. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse não, mas o mal que eu não quero fazer, quando vejo, já o fiz. A ira de Deus é contra o pecado que existe dentro de nós. E um dia a ira de Deus se levantará contra todo o pecado e todos os pecadores. É certo que só serão salvos da ira de Deus aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, seu libertador e aquele que morreu em seu lugar. Somente esses serão salvos. Porque só existe um caminho para nós chegarmos até Deus. Não é a minha santidade que me leva até Deus. Quando a gente entende isso, a gente para com uma briga com a gente mesmo. Não é o ser bom, não é o fazer tudo certo, não adianta eu conseguir fazer tudo certo. Na verdade, porque não consigo. Mas a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente por Jesus. O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Eu posso te aconselhar o dia inteiro: faça isso, pare de fazer isso, faça aquilo, pare de fazer aquilo outro, faça isso, faça aquilo. Posso fazer isso aí o dia inteiro com você. Mas se não houver a boa notícia, a mensagem do Evangelho, e se você não aceitar isso com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Salvador, não tem como ir ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Às vezes a gente pensa: Gabriel, terça-feira, culto de ensino, você vai trazer essa mensagenzinha aí? Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Como nós temos ignorado essa mensagem? Pregando muitos conselhos, só conselhos, e esquecemos da boa notícia. Bons conselhos que não contêm a boa notícia levam apenas pessoas a se acharem que podem se salvar. Sabe qual é o perigo que Jesus vai dizer lá em Mateus?
Muitos vão chegar diante de mim e falar: Jesus, mas em teu nome eu curei. Jesus, em teu nome eu falei outras línguas. Jesus, mas em teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Muitos conselhos, não tem a boa notícia. Jesus nos salvou. Isso basta, irmão. Isso basta. Você quer ver uma pessoa transformada, mudada pelo poder de Deus? Prega o evangelho. Jesus morreu no seu lugar. Jesus te libertou. Jesus te salvou. Você não precisa ficar mais preso nas drogas, na bebida, na prostituição, na vida sexual desenfreada. Pare com isso. Jesus morreu em seu lugar. Você é liberto desse mal. A boa notícia, isso transforma o homem. Paulo vai dizer: de forma alguma eu me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação dos judeus e dos gregos. Só existe um caminho. Nenhum processo de santificação ou devoção é capaz de nos levar até Deus. Não existe meritocracia quando o assunto é salvação. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: Deus, eu mereço ser salvo. Ah, mas eu era pastor, eu nasci no berço evangélico, Não. Não existe meritocracia. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Só existe um caminho: Jesus. Somente através de Jesus. Ele pagou por nossos pecados. E nós entendemos aqui então que fomos salvos da ira de Deus. O nosso Deus é santo, amém? Nosso Deus é justo, amém? O nosso Deus é bom, amém? Ele não tolera o pecado, amém? A pergunta é: como nós podemos estar na presença dele então? Um Deus santo, e a palavra santo significa separado. Como que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus? Como nós podemos entrar na presença de um Deus santo? Já se perguntou isso? Como eu, pecador, pequei hoje, como eu posso sentir a presença de Deus como eu estou sentindo? O que é isso? Que privilégio é esse? O que aconteceu? O que dividiu a história nesse sentido? Você já meditou nisso? Como eu, pecador, às vezes eu acabo de pecar e eu fecho os olhos, oro a Deus, falo: Deus, me perdoe. E no mesmo momento eu sinto a presença do Espírito Santo me perdoando, me limpando, me lavando. A pergunta é: como? Um Deus santo. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Ou seja, se alguém peca, deve morrer. É simples. Se o salário do pecado é a morte, e eu pequei, qual que é o meu salário? Morra, eternamente. Pague pelos seus pecados com a sua morte. É simples. A pergunta que fazemos de novo é: como estamos vivos, se pecamos todos os dias? Um Deus santo, pecamos, não morremos, e ainda conseguimos estar na presença desse Deus santo. Como? Nós devíamos estar separados de Deus por toda a eternidade. E deixa eu repetir uma frase que eu falei semana passada. A pior sentença do inferno não é viver eternamente com Satanás. A pior sentença do inferno é viver eternamente
sem Deus. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se nós pecamos, se o salário do pecado é a morte, se Deus é santo, como nós estamos na presença dele? Só existe uma forma. Só existe uma resposta. Jesus. Jesus. Somente Ele. Nós não merecíamos. Jesus reconciliou Deus e os homens. Nós fomos salvos da ira de Deus. Um Deus santo, que não se mistura com o pecado. Agora podemos sentir a sua presença todos os dias, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que isso, irmãos? Que privilégio é esse? Como não servir a esse Deus? Romanos 8:1 vai dizer: portanto agora, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe nenhuma condenação. Nenhuma condenação. E quando falamos de condenação, não falamos de apenas Satanás nos acusando. Nós falamos a ira de Deus. Já não pode mais nos condenar. Porque quando Ele olha para nós, Ele enxerga o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o nosso pecado. Meus irmãos, alguém pagou o preço em nosso lugar. Esse alguém é Jesus. Percebe? Esse é o Evangelho. E por isso, para muitos, isso é uma loucura. Como? Alguém pecador, se ele confessar com a sua boca e crer com o seu coração em Jesus, ele é salvo da ira de Deus. Se nós entendermos essa mensagem, isso transforma a nossa vida diariamente. E outra, isso transforma a nossa missão. Eu começo a pregar o Evangelho de uma forma mais natural, porque eu vejo que nem eu era merecedor, e Jesus morreu em meu lugar. Portanto, se eu não era merecedor e Ele morreu em meu lugar, como não pregar o Evangelho a alguém que eu penso que não é merecedor? Um drogado, um viciado, um bêbado, um rico, um milionário. Às vezes nós pensamos que o Evangelho é só para mendigos, pobres também. Mas um rico, um milionário, se não crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, não existe outro caminho para a salvação. Se torna mais natural eu ministrar o Evangelho. Mas Gabriel, um drogado, ele creu com o coração, confessou com a boca. Ele está salvo? Sim, está salvo. Mas Gabriel acabou de usar drogas, não importa, não é pelo que ele faz, é porque Jesus fez. Porque a gente tem também o péssimo hábito de apontar para o outro e dizer: não é salvo, comete pecados. Ué, e você? E eu? Não cometemos pecados? Não, mas o meu pecado é pequeno. Pequeno? Qual é a mensagem do Evangelho? Jesus Cristo nos salvou da ira de Deus, que não tolera nenhum pecado. Portanto, quem comete um pecado que ao meu olho é muito grande, ou quem comete um pecado que ao meu olho é muito pequeno, os dois são salvos da ira de Deus, se confessarem com a boca e crerem com o coração. Todos necessitamos da boa notícia.
Todos, todos, todos. Mas como pode, Gabriel? Não sei. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que essa mensagem, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Se alguém confessar com a boca e crer com o coração em Jesus Cristo, alcançou a salvação. E agora, Gabriel, agora entra o processo de santificação. Não antes, depois da salvação. E a Bíblia vai dizer em Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O nosso papel anuncia a boa notícia. Jesus te salvou, Jesus te libertou, Jesus te curou, Jesus te transformou. O que vai acontecer depois disso, Gabriel? Aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se tem algo que transforma o homem, a boa notícia, a salvação. Vai sendo transformado. Bons conselhos também. Mas primeiro, a boa notícia. Jesus morreu em seu lugar. Você não precisa estar preso mais nisso. A santificação é fruto de um coração salvo. Anuncie a boa notícia. E já estou finalizando. Mas esse evangelho que para muitos é loucura isso. Para muitos é loucura. Talvez para alguns de nós que estamos aqui. O que o Gabriel está falando não tem nada a ver. É loucura. É loucura mesmo. Para aqueles que se perecem é loucura. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. O evangelho ele pode produzir em você duas coisas. Quando você escuta a boa notícia, ou ele produz em você libertinagem, e você começa a pensar, se Jesus morreu em meu lugar, e pagou por todos os meus pecados que cometi e ainda vou cometer, então vou viver uma vida desenfreada em pecar. Não entendeu o evangelho, está perecendo. Loucura, libertinagem. Ou ele produz em você libertinagem e você peca desenfreadamente. Você vive em pecado. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver em pecado. Você vive em pecado, ou o evangelho, a boa notícia, produz em você liberdade. Ao ponto dessa liberdade te fazer escolher ser servo de Cristo. Ao ponto da liberdade do evangelho que tira as nossas correntes, Jesus te salvou, te libertou, você é livre, você é liberto, você diz, não, eu quero ser escravo de Cristo. O evangelho, a boa notícia. Ou ele produz libertinagem, ou liberdade. A Bíblia vai dizer, 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Sabe como você sabe se você é nascido? O pecado te incomoda. Você peca e você fica incomodado. Não podia ter pecado. Você diz como Paulo, miserável homem. Como eu fiz isso? O bem que eu quero fazer eu não faço. Você tem uma guerra que nós vamos ter até o dia de Jesus Cristo. Você peca, o pecado te incomoda. Me liberta, Jesus, me liberta de mim mesmo.
Essa é a vida de alguém que é nascido com Deus. Uma luta entre espírito e carne. Vamos ter essa luta até o dia de Jesus Cristo. Mas esse é quem é nascido de Deus. Aquele que peca e já não sente, peca habitualmente, vive no pecado. Existe uma necessidade. Creia no Evangelho. Creia na boa notícia. Jesus te salvou. Jesus te libertou. O entendimento do Evangelho traz vida. Traz vida. Traz vida. Quando entendemos o Evangelho, a nossa vida é transformada. Consigo ver que tudo que sou, tudo que tenho, tudo que serei, tudo que ainda terei, só tem uma razão: Jesus Cristo. Mas Gabriel, você tem uma boa família, glória a Deus, glória a Deus. Você conquistou isso com o seu esforço, glória a Deus também. Mas se Jesus não tivesse morrido em meu lugar, me libertado, me salvado e me transformado, não poderia ter uma boa família. Gabriel, mas eu tenho um bom emprego, eu estudei para isso, me preparei, glória a Deus, você tem seus méritos. Mas se Jesus não tivesse morrido em seu lugar, te transformado, te libertado, nenhum emprego daria sentido à sua vida. Gabriel, mas eu tenho uma boa saúde, eu me cuidei, eu me preparei para chegar nessa fase da vida com uma boa saúde. Você tem seus méritos. Mas se Jesus não tivesse levado sobre si todas as nossas enfermidades, nenhuma boa saúde compraria a paz com Deus. Quando entendemos a mensagem do Evangelho, eu vejo tudo que sou, tudo que serei, tudo que tenho, tudo que terei. Só tem uma razão: Jesus Cristo. Não tem outro motivo para eu acordar todas as manhãs que não seja Jesus. Não tem um motivo de eu vir na igreja que não seja Jesus. Não tem um motivo de eu viver que não seja Jesus. Ele me libertou. Por isso a Bíblia vai dizer que Ele é o Alfa e o Ômega. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o início e o fim. Ele é tudo. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é Jesus, Ele é Jesus. É tudo que temos, é tudo, irmãos. Ele é a estrela da manhã, Ele é tudo. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é tudo, Ele é Jesus. É tudo que nós precisamos. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. É Ele quem nos liberta, Ele quem nos sara. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele é o nosso alvo, Ele é para quem os nossos olhos estão apontados. Ele é o motivo da nossa vida. Ele é Jesus, o último Adão que morreu em nosso lugar. Se o motivo da nossa vida não for Ele, eu te desafio a encontrar outro. Você vai viver a sua vida toda buscando um motivo. O motivo da nossa vida é Jesus. A boa notícia, o Evangelho, Jesus Cristo. Talvez você está tentando viver de bons conselhos. Te convido a viver de Jesus, o Evangelho. Creia com o seu coração, confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o único Salvador. Meus irmãos, os nossos olhos precisam se voltar para Jesus. Ele é suficiente. Somente Jesus. Precisamos parar de pensar que o Evangelho precisa dos nossos conselhos ou da nossa ajuda. Ele é o poder de Deus para a salvação. O centro das nossas pregações precisa voltar a ser Jesus. Vamos anunciar a boa notícia. Jesus.
Ele é o centro da nossa vida. Glória a Deus por isso. Você pode fechar os seus olhos e exaltar o nome de Jesus. Exalte a Ele. Vamos esquecer da gente um pouco, alguns minutos. Esqueça de você, esqueça do pastor Gabriel. Exalte a Jesus. O Senhor é tudo para nós, Pai. Oh Deus, o Senhor é tudo que nós temos. Se reconcilie aí com Ele, peça perdão. Encha seu coração com a presença de Jesus. Ele é o único, Ele é o alfa, o ômega. Ele é tudo para nós, o início e o fim. Sim, Jesus, o Senhor é tudo que nós temos. Ele é. Exalte o nome dEle, Ele é o Rei dos Reis. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos salvou, Ele nos libertou. Feche seus olhos, exalte Ele. Sim, Jesus. Sim, Jesus. O Senhor é o nosso Salvador. Aleluia, sim, Jesus. O Senhor é tudo que nós temos. Sim, Jesus. O Senhor é a boa notícia. O Senhor é a boa notícia. O Senhor é a boa notícia. O Senhor é a boa notícia, Pai. Sim, Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nós não somos merecedores, mesmo pecadores. O Senhor morreu em nosso lugar. Nós temos paz com Deus. Nós fomos salvos da ira de Deus. Volte os nossos olhos para Ti, ó Pai. Tira os nossos olhos de nós mesmos. Tira os nossos olhos das nossas dificuldades, das nossas limitações, do nosso pecado, das nossas falhas. Volte os nossos olhos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, somente por Jesus. Se tem alguém que deve ser exaltado, aplaudido, glorificado, é o Senhor. O Senhor é a boa notícia que nos alcançou. Obrigado pela salvação, obrigado pela salvação, obrigado pela salvação, nós te agradecemos, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. O Evangelho é uma boa, não um bom conselho.